Olá, novamente. Como eu disse anteriormente, né, no último vídeo, fiz as questões de língua portuguesa do concurso para a SpaceX do ano passado, de 2024, e hoje vou dar continuidade e fazer as questões de geografia. Bom, eu preferi agora colocar essas questões separadamente no slide, porque acho que fica melhor a visualização. Vamos lá. A questão de geografia, a primeira questão de geografia fala sobre domínios morfológicos. E só para deixar claro aqui, a prova que eu estou utilizando é a versão A da prova de Magistério e Biologia, ok? Bom, voltando ao início lá que eu estava falando. A questão de geografia, a questão 9, começa falando sobre os domínios morfológicos. Bom, domínios morfológicos, né, a gente pode citar muito bem os biomas, principais biomas, né, que são Mata Atlântica, bioma da Amazônia, bioma Cerrado, Caatinga, tem outros também, mas assim, pelo que eu vejo, a SpaceX gosta muito de falar sobre os dois principais biomas, Cerrado e Caatinga. E ser bem sincera para vocês, eu fico ainda um pouco confusa entre eles. Porque no tipo de questão, olha como que é o tipo de questão da SpaceX. Normalmente é assim mesmo, tá? Observe a imagem a seguir. Coloca a imagem e aí basicamente pergunta: trata-se de uma representação típica da vegetação presente no domínio morfoclimático? Qual? Das caatingas, do cerrado, pradarias? Enfim, quando eu fiz essa prova, eu lembro que eu eliminei as últimas 3 opções e fiquei com muita dúvida entre caatinga e cerrado. E marquei errada. A resposta certa é caatinga. Bom, tava até comentando com outras amigas, né, que são professoras, só que não de geografia. E a gente tava falando que caatinga, só lembrar de caatinga, CC, caatinga, cacto. Então a gente vai ver que é um lugar onde possui muitos cactos, tá? E ele deixou aqui, ó, bem clarozinho aqui na parte inferior esquerda. A resposta é caatinga. Aí eu separei para vocês um pouquinho algumas informações pra gente ver sobre o bioma da caatinga, né? Bom, ele é composto por árvores do tipo arbustiva herbácea, ou seja, não é uma floresta, mas a gente vê que a árvore ela tem pequeno, médio porte. Show? Xerófila. Gente, xerófila e xerófitas são sinônimos. Significam que as plantas são adaptadas ao clima seco. Bom, por exemplo, a gente vê aqui, ó, cacto. Cacto, ele é uma planta preparada, né, adaptada ao clima seco, ao ambiente seco. Gente, caatinga também é um bioma característico do Nordeste, tá? Ele fica no Nordeste. Inclusive, trouxe até um mapa aqui para vocês. Ó, bioma da caatinga. Ele fica aqui no nosso Nordeste. Então, gente, ele é um clima semiárido também, tá? O tipo de vegetação, ela é aberta, ou seja, não tem muitas árvores. A gente pode ver aqui, ó, na imagem aqui. Por mais que tenha um tantinho de árvores, elas estão bem espaçadas uma das outras. Não é que nem na Amazônia que você vê, né? Nas árvores de grande porte, bem juntas, bem próximas uma das outras. Bom, ela caducifólia também, porque caducifólia, as plantas são caducifólias, gente. Caducifólia vem de caduca. Caduca porque caem. As folhas caem porque é uma forma delas transpirarem menos, delas perderem menos água, tá? O principal representante da caatinga são os cactos. E a caatinga, ela também passa por um processo de desertificação em algumas áreas. Eu coloquei aqui outra observação, né? Região semiárida, clima quente e seco, com chuvas escassas e irregulares, e possui transição com outros domínios, como cerrado. Cerrado aqui, mas essa parte o verdinho, tá vendo? Ela é próxima do cerrado, de certa forma. E da mata seca. Bom, dando mais um zoom nessa imagem, porque, gente, eu vejo muito que a banca gosta de colocar essas imagens. Inclusive, gente, é uma imagem preta e branca mesmo, tá? É uma imagem tirada desse livro aqui, ó. Aziz Absaber, que é um geógrafo, foi um geógrafo, né? Acho que ele morreu. Muito importante. E
ele descreveu bastante os vários domínios morfológicos. E aí ele registrou, sendo que assim, o livro é um tanto antigo, né? 2003. E eles fazem questão de colocar isso na prova. Eu trouxe outras imagens também de plantas específicas da caatinga, gente. Mandacaru, xique-xique, facheiro, cabeça de frade, mancabira. A gente vai estudar, a gente vai fazer outras questões de cerrado e caatinga de provas anteriores para vocês verem o quão constante esse tipo de questão é na prova dessa banca. Coloquei mais umas características aqui, mais umas observações que eu acredito serem bastante importantes, né? Como a vegetação da caatinga apresenta características de adaptação ao longo período de seca e grande diversidade de espécies vegetais, muitas delas endêmicas, ou seja, desenvolve-se apenas naquela região, né? Sertão nordestino. A vegetação da caatinga apresenta 3 estratos: arbóreo, arbustivo e herbáceo. Arbóreo com espécies de 8 a 12 metros, arbustivo de 2 a 5 e herbáceo com plantas, né, espécies de plantas abaixo de 2 metros de altura. Aí ele fala aqui que ela tem árvores baixas, troncos tortuosos, gente, bem torto mesmo. Olha aqui, esse exemplo aqui da cabeça de frade, o exemplo aqui dessa questão, tá vendo? Troncos bem tortuosos. E que apresentam espinhos e folhas que caem durante o período de seca, tá? Com exceção da espécie de como juazeiro. Enfim, gente, lá no finalzinho, é que as raízes das plantas cobrem o solo para que seja possível armazenar água durante o período de chuva, tá? Inclusive, é por isso que o solo também é uma outra característica marcante da caatinga. Aqui, pessoal, mais um exemplo aqui de caatinga. E olha lá o galho tortuoso lá, né, gente? Lá no final. Aqui eu usei uma IA para poder fazer um mapa mental do domínio morfológico caatinga. Aí depois vocês podem dar uma olhadinha, acho bem interessante. Fala aqui sobre quais estados a caatinga consegue estar, né? Como Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, tá? Características: clima semiárido, temperatura elevada, chuvas escassas, vegetações adaptadas à aridez, ao solo árido, como cactáceas, arbustos espinhosos, árvores de folhas pequenas. Gente, tudo visando perder menos água. A gente também tem animais, gente, que são típicos de lá, tá? Mas pelo que eu vejo, o perfil das questões, né, são esses, assim, caem muito mais as plantas e as imagens. Mas, enfim, importante saber. Bom, a questão 10... Desculpa. A questão 10 fala sobre o efeito orográfico. E aí eu vou ler aqui com vocês pra gente poder fazer. A escapa da Serra do Mar, que margeia o litoral do sudeste brasileiro, apresenta altitudes médias de 800 metros em alguns pontos alguns pontos superam os 2.000 metros. Essa elevação e a proximidade com o oceano, aliados aos ventos de quadrante sudeste na latitude do trópico, resultam em um importante processo para essa região. Esse processo ocorre marcadamente em toda a Mata Atlântica da costa brasileira e é definido como efeito orográfico. Efeito orográfico, gente, ocorre quando massas de ar úmido são forçadas a subir, resfriando e condensando em chuva ao encontrar barreiras montanhosas, tá? É um tipo de questão que também é importante, que um tipo de questão que costuma cair nessas provas. Coloquei mais uma observação aqui, de que o efeito orográfico ocorre quando o ar úmido é forçado a subir a encosta de uma montanha. Ao subir, o ar se resfria, condensa, formando nuvens e precipitam, né? Precipitação, ou seja, chuva. A Serra do Mar, por sua altitude, né, por ser muito alta e ser próxima ao oceano, causa esse efeito, resultando em chuvas orográficas na Mata Atlântica. A questão 11, gente, também cai muito, que fala sobre produção de soja. Ele dá o mapa do Brasil e fala aqui sobre a quantidade da produção desse alimento no Brasil como um todo.
Ele pergunta: o conteúdo do mapa apresenta a distribuição espacial de uma importante cultura agrícola brasileira, que também se destaca como produto de exportação. Gente, eu até fiz uma outra observação aqui, porque a gente está vendo aqui que a maior quantidade dessa cultura agrícola se concentra no Centro-Oeste. E onde ocorre a maior produção de soja é no Centro-Oeste, tá? Então a resposta dessa questão é soja, letra C. Porque esse mapa mostra, né, a concentração de produtos agrícolas em áreas como Centro-Oeste e Sul do Brasil, regiões conhecidas pela produção de soja. E aí a soja também, gente, é um dos principais produtos de exportação do Brasil. E falando um pouco sobre produção de soja, ela tem se expandido muito. A gente viu ali, né, que tem um pouco no sul, né, bastante no sul, e ela tem crescido. Olha como a soja é tão boa, né, de ser cultivada. Porque a gente está vendo uma expansão gigantesca dela. E eu já ouvi, já caiu muitos anos atrás uma questão sobre isso num dos concursos, que é sobre o Mapitoba. Eu cheguei a dar uma pesquisada e vi que eles falam mais sobre Matopiba. Mais uma vez eu li Mapitoba e eu acabei gravando dessa forma. O que significa isso, gente? Mapitoba são os estados que estão em ascensão, em crescimento, com relação à produção de soja. Quais são eles? Ma, de Maranhão. Pi, Piauí. Tó, Tocantins. E Ba, de Bahia. Tá? Então, claro, há cultivo de outras culturas agrícolas, mas a soja ela é a mais marcante. A questão 12, gente, vai falar sobre um pouco de reserva energética, né? A questão fala: este recurso mineral está associado a locais em que se encontram rochas sedimentares e possui grande importância econômica. O Brasil possui apenas 0,1% das reservas desse mineral. A produção brasileira desse recurso é realizada no terreno sedimentar da bacia do Paraná. Paraná, gente, sul, tá? E se encontra no estado de Santa Catarina e Paraná. Que reserva mineral é essa? Que recurso mineral é esse? Carvão mineral, gente. O texto descreve o recurso mineral associado a rochas sedimentares com reservas limitadas no Brasil, concentrado na bacia do Paraná, em Santa Catarina e no Paraná. Isso se refere ao carvão mineral, tá? Ele é especialmente encontrado nesses estados. Show? Questão 13 fala sobre as unidades geomorfológicas do Brasil. Bom, a compartimentação atual do relevo brasileiro tem fortes ligações genéticas com o soerguimento da plataforma sul-americana e com os processos erosivos que ocorreram principalmente no terciário e se estenderam até o quaternário, em concomitância com o soerguimento da plataforma sul-americana. Bom, nesse contexto, o relevo brasileiro apresenta 3 tipos de unidades geomorfológicas que refletem suas gêneses, que são, pessoal, planalto, planície e depressão. Tá? O relevo brasileiro é caracterizado por essas 3 grandes unidades geomorfológicas. Planaltos, que são áreas maiores, são áreas mais elevadas e antigas, que estão sujeitas à erosão. As depressões são áreas rebaixadas em relação ao entorno. E as planícies são áreas planas e baixas, geralmente próximas aos rios ou ao litoral. E, para finalizar, se eu não me engano, isso mesmo, a questão 14 fala sobre uma outra cultura agrícola também, né? No contexto de culturas especializadas, estas apresentam produção muito reduzida no território brasileiro, em função de suas exigências, temperatura, água, nutrientes, satisfeitas apenas em alguns ecossistemas. Ou seja, a gente está vendo uma cultura agrícola que não tem uma expansibilidade grande, ou seja, não é soja. A gente viu anteriormente lá na outra questão que a soja ela é feita, do sul do Brasil até o Nordeste, né? Então é algo bem restrito. Vamos lá. Manga, açaí, soja, arroz e feijão. Não, gente, é cacau, tá? Cacau e pimenta do reino, na região amazônica. Ele fala que estas apresentam produção muito reduzida no território brasileiro em relação às suas exigências, tá? E tanto o cacau quanto a pimenta do reino são culturas especializadas que exigem condições específicas, ou seja, clima úmido e quente. Clima esse característico da Amazônia, ok?
E é isso, gente. Aqui foram algumas fontes utilizadas que eu usei para poder resolver essas questões. Conforme a gente vai fazendo, eu vou mostrar a vocês como essas questões são muito típicas, né? Por exemplo, todo ano vai cair uma questão sobre soja, questão sobre caatinga, sobre cerrado. E é isso, gente. Bom, inscreva-se no canal, comentem, deixem sugestões aqui, que eu tô aqui pra ajudar também, pra me ajudar, pra ser bem sincera. E espero que seja bom pra vocês também, de modo geral. E é isso, gente. Até breve, viu?